E nesse rumo também a gente observa que o PSB pode ter uma candidatura à presidência da República. Para lançar Eduardo Campos presidente, é imperioso que Minas o Eduardo não manda aqui. Essa iniciativa é interessante, é importante, para que a gente possa se mobilizar, começar a se mobilizar, porque nossa vida está muito parada. E se nós queremos ouvir, eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu queria abrir as minhas palavras na satisfação, Zé Carlos, com a iniciativa sua, uma iniciativa fantástica. É a primeira vez que eu vejo uma reunião de iniciativa da base. E essa carga histórica só será mantida se houver coisas como o Zé Carlos, o Henrique, fizeram. Eu acho que o Zé Carlos colocou os 3 pontos fundamentais que nós temos que discutir. Primeiro, evidenciar nosso apoio ao Eduardo. Eu acho que essas reuniões deveriam estar acontecendo há pelo menos 2 anos, mas é tardio, mas está acontecendo. E defender os interesses do PSB. E defender os interesses do PSB é defender a candidatura própria. E aí eu não vejo ninguém mais preparado, para ser o presidente desse país. Por mais admiração que eu tenha pelo Lula, acho que teve, eu acho que o mandato do Lula foi um mandato que teve muito problema, o mandato da Dilma também tem, mas tiveram avanços e ninguém pode negar isso. Mas hoje eu vejo que a pessoa preparada para ser o presidente desse país é o Eduardo. E quem conhece sabe disso, sabe que ele é preparado. E o respeito que nós exigimos que essas direções tenham com a gente, é preciso que a gente, a partir de agora, defendendo as candidaturas próprias, seja para presidente, seja para o governo do Estado, e espero que as pessoas vá para os seus municípios e digam para as pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, PSB terá um candidato a presidente da República. E é o melhor que tem, Eduardo Campos. Minas, numa eventual disputa de Eduardo, que eu acredito que vai acontecer, ela é tão grande, eu falei agora há pouco do mineiro que fez carreira pelo Rio de Janeiro. Agora eu vou falar para você de um pensador, um escritor, um pensador carioca, e que falou sobre Minas Gerais. Ele fala que do Nordeste para Minas existe, não por acaso, uma linha imaginária paralela ao Rio São Francisco, que o Brasil tem que voltar sempre a esse eixo, a essa linha, quando quiser ser, quiser de verdade ser Brasil. Então, isso fazendo uma leitura dessa colocação desse pensador, que o nome dele é Alceu de Amoroso Lima, ele usava o pseudônimo de Tristão de Ataíde. Tem o eixo da integração nacional, que é o Rio São Francisco. E esse eixo que alguns entendem que é um eixo cultural, que o Adriano Suassuna fala que é um eixo cultural, que é a ligação das estátuas de Aleijadinho, aqui de Congonhas, com a Pedra do Reino, lá em Belmonte, em Pernambuco. Mas nós temos esse eixo que pode administrar o Brasil, que é Minas Gerais organizado, o PSB organizado, e, quiçá, ganhar uns apoios aí de outros partidos e um outro partido como o vice Eduardo de Minas. Bom, eu sou novato no grupo, sou vereador, PSB, Joatuba, e estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, participando aqui com vocês, principalmente porque tudo que está sendo falado aqui, dessa valorização da base, dessa organização do partido, da base, é o que nós estamos precisando fazer lá na nossa cidade de Joatuba. É o que a gente já vem pensando, inclusive estava trocando ideias ali com o Henrique ali fora, é o que a gente precisa organizar. A gente sabe que uma grande construção, ela não se mantém se a base, se o alicerce não estiver fortalecido. Em Joatuba, não sei se é um grande problema, uma grande dificuldade, mas é uma realidade que a gente está trabalhando, pensando em fortalecer o PSB lá na base. É isso que eu tenho que falar. Obrigado. Quero cumprimentar
cumprimentar a todos e dizer que é um prazer muito grande reencontrá-los aqui, né? Militantes de toda a região metropolitana, os companheiros aqui de Betim. Parabenizar o Zé Carlos, isso não é uma ação do PSB de Contagem, foi uma ação dos militantes. Então o Zé organizou, ajudou com o Alemão, com o Henrique, com vários outros companheiros, organizar esse encontro sem nenhuma direção partidária. Então acho que isso é mais importante ainda, né, Denso? Quando a gente começa a entender que os militantes do PSB, eles conversam, eles se organizam, e nós sabemos que, tal bispo aqui, o Denso, os mais antigos do PSB sabem que a força do PSB se deu muito mais pela militância em função das nossas direções. Porque a gente sabe os conflitos que são a composição das direções, mas a grande força do PSB, ela está nessa militância. E um momento muito oportuno da gente começar a discutir 2014, né? O PSB hoje vive um grande momento, consolidado em todo o Nordeste. Nós temos o prefeito da cidade mais importante de Minas Gerais, que é o companheiro Márcio, que pese a divergência que nós temos enquanto a militância do prefeito, mas nós temos que reconhecer que é um quadro importante, administra uma cidade e uma das cidades mais importantes desse país. E quando nós discutimos o PSB a nível de Brasil, nós temos que cobrar uma postura do prefeito Márcio Lacerda para que seja partidário. Pra vocês terem uma ideia, o Nordeste cresce hoje a 11%. Significa dizer que se o Nordeste fosse apartado do Brasil, o Nordeste teria um crescimento do volume que a China tem. O Nordeste é muito melhor que o resto do Brasil do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Isso graças à liderança de Eduardo Campos, que conseguiu aglutinar os governadores daquela região, fazer um programa de desenvolvimento econômico mais robusto que o Sudeste consegue fazer. Então, quando São Paulo bate no peito e diz que é a locomotiva desse país, não é verdade mais. Sobre a liderança de Eduardo Campos, o Nordeste hoje é a locomotiva desse país, que consegue ter as maiores taxas de consumo econômico de todo o país. Então, eu estou muito animado com essa candidatura prévia de Eduardo, é uma grande liderança. E um detalhe que me chamou muita atenção: Eduardo foi para o Carnaval de Recife, né, Galo da Madrugada, e todos os lugares que ele chegava, a população gritava: Eduardo, presidente do Brasil. Então é um movimento espontâneo, e eu percebo aqui hoje que tem companheiros de outros partidos que reconhecem, que respeitam a história de Eduardo, que querem caminhar com o PSB, e nós não temos aqui que acirrar uma briga contra o PT. Nós somos companheiros e temos que lembrar, Miguel Arraes foi um dos primeiros líderes desse país que entendeu e apoiou a candidatura do PT quando o Lula foi derrotado nas 3 eleições. E Miguel entendeu que era importante que o PSB estivesse do lado dele. Então esse projeto vitorioso do PT hoje, ele tem que agradecer muito ao PSB, muito a Miguel Arraes. Então não somos nossos adversários. Mas se nós tivermos que escolher entre caminhar com o senador Aécio, que nós respeitamos, entre a presidenta Dilma, que nós respeitamos ainda mais, nós temos que tomar uma decisão. E a minha eu quero externar para os companheiros. Eu quero Eduardo, presidente do Brasil. Eduardo, presidente! E a foda que fui lá parar, fazer um movimento. Ele é magro. Muita coisa ali. A boa dança.